Salve moçada da segunda série, turmas 2A, 2B, 2C e 2D. E o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto moçada? E hoje a gente vai estar dando continuidade com o nosso estudo, né, de primeira lei da termodinâmica, que a gente iniciou na aula passada, no segundo bimestre. E vamos fazer umas atividades que estão aqui no livro de vocês, certo? Na página 74. Na atividade 16 fala o seguinte: suponha que um gás mantido a volume constante liberasse 170 calorias de calor para sua vizinhança. Na letra A, qual foi o trabalho realizado pelo gás? Certo? Então o que acontece aqui? Eu vou colocar aqui no quadro um desenho para ajudar a gente a ver essa situação melhor. Imagina aqui que eu tenho aqui um pistão, né? O gás está aqui dentro. E se ele se mantém com volume constante, isso quer dizer o quê? Que ele não se expandiu. Se ele não se expandiu, ele não levantou esse pistão aqui. E se ele não levantou o pistão, não houve trabalho. Então a gente diz que o trabalho foi zero, certo? Não houve trabalho. Nesse caso, letra A, a resposta é zero. Por quê? Porque ele fala bem aqui que o volume ficou como? Constante. Se o volume ficou constante, ele não se expandiu, então ele não levantou o pistão, então não houve trabalho. Letra B. Qual foi em calorias a variação da energia interna do gás? Certo? Dessa vez ele não quer que a gente transforme para joules, então vamos usar lá, né, a fórmula da primeira lei da termodinâmica, que é o que? Variação de energia interna é igual ao calor recebido menos o trabalho realizado, né? Como não houve trabalho, a variação de energia vai ser igual a quem? Ao calor, que foi 170, menos o trabalho realizado, que foi zero. Então, 170 menos zero, o que a gente vai ter? Que a variação de energia é igual a o próprio 170. Certo, não certo? Então, 170 o que nesse caso? Calorias, certo? Então, a variação de energia foi 170 calorias, certo? Só que ele ainda fala mais, que esse calor foi liberado, então, né, na verdade é menos 170, certo? Porque como ele liberou o calor é negativo, então menos 170, beleza? Então tá aqui a resposta da letra B. Ele sofreu uma variação de energia de menos 170 calorias, porque menos 170, porque ele falou aqui liberasse, né? Liberasse 170 calorias. Então quando ele libera calor, ele está perdendo, se ele perde é negativo. Letra C. A energia interna do gás aumentou, diminuiu ou não variou? Como o valor deu negativo, a gente vê que a variação de energia foi negativa, então houve o que? A energia interna diminuiu, certo? Ela diminuiu porque deu valor negativo. Quando dá positivo, é porque ela aumentou. Como deu negativo, quer dizer que ela diminuiu. Vamos para 17 aqui, meus amigos. Um sistema troca energia com sua vizinhança. Letra A. Se o sistema absorve calor, sua energia interna tenderá a aumentar ou diminuir? Então, se ele absorve calor, a tendência da energia interna é o quê? É aumentar, né? Aumentar. Nesse caso, em ΔU igual a Q menos T, né? Q menos tal, o calor deverá ser positivo ou negativo. Como ele absorve o calor é o que? Positivo, certo? Também aqui é a resposta. O calor é positivo. Então, a energia interna vai aumentar porque ele recebeu calor, e como ele está recebendo esse calor, ele é positivo, beleza? Na letra B dessa mesma questão, se o sistema libera calor, sua energia interna tenderá a aumentar ou a diminuir? Então, se ele está perdendo calor, ele está perdendo energia. Então, a energia interna tende a o quê? A diminuir.
Então, em ΔU igual a Q menos T, né, o Q deverá ser positivo ou negativo? Quando ele libera calor, o calor é negativo. Como a gente acabou de resolver na questão 17, né, depois. Quando ele libera calor, o calor é negativo. Então, ele perde energia, a energia diminui e o calor é negativo. Na questão 18 ainda. Um sistema sofre uma transformação na qual ele absorve 50 calorias de calor e se expande, realizando um trabalho de 320 joules, certo? Então ele recebeu 50 calorias e se expande, realizando um trabalho de 320 joules. Letra A. Qual é em joules o calor absorvido pelo sistema, considerando que uma caloria seja 4,2 joules? Então bora fazer essa conta aqui, né, pessoal? Essa é a 18. Letra A. Transformando o calor que ele recebeu, que foi 50 calorias, para joule, dizendo que uma caloria é 4,2, então a gente multiplica por 4,2, né? Na verdade é 4,18, só que a gente arredondou para 4,2. Então bora fazer as contas aqui, ó. Só multiplicando aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10, né? Vai 1, 5 vezes 4, 20, com 1, 21, né? Eu teria mais o zero aqui. Só que como tem uma casa decimal, fica uma vírgula aqui. Então dá 210. O que agora? Em joules, né? A gente passou de calorias para joule multiplicando por 4,2. Ele disse que uma caloria, a gente considerar 4,2 joules. Então 210 joules é o calor em joules. Letra B. Calcule a variação de energia interna do sistema. Então bora lá, meus amigos. Como é que a gente vai calcular a variação de energia interna? A gente já sabe que, pela primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna é calor menos trabalho. A variação de energia interna vai ser o quê? O calor que ele recebeu em joules foi 210, menos o trabalho que ele realizou. Ele realizou um trabalho de 320. E aí? Numa subtração desse tipo, né? A gente repete o sinal do maior módulo. O maior módulo é 320, o sinal dele é negativo, então fica negativo. E subtrai 320 menos 210. 320 menos 210 dá exatamente quanto? 110, né, pessoal? 110 o que se é energia? Joules, né? 110 joules negativo. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó. Menos 110 joules. Letra C. Interprete, como foi feito no exemplo desta seção, o significado da resposta da questão B. Quer dizer que a energia dele interna é o quê? Como deu negativo, quer dizer que a energia interna diminuiu, certo? A energia interna diminuiu. Tá aqui, ó. A energia interna do sistema diminuiu 110 joules porque ela realizou um trabalho de 220 que é maior do que a quantidade de calor que ele recebeu, 210 joules. Certo? Ele fez um trabalho maior do que ele recebeu de calor, então ele teve uma redução na sua energia interna. Correto, meus amigos? Sem problemas aí, se cair assim na nossa primeira avaliação, né? Vai ser uma chuva de nota alta. Só para concluir aqui, a gente vai dar uma olhada agora em situações que tem a ver já com a segunda lei termodinâmica, que é as máquinas térmicas, já na página 77. Máquinas térmicas é a segunda lei termodinâmica, certo? O que é uma máquina térmica, certo? Uma máquina térmica é qualquer máquina que utiliza calor para transformar em trabalho mecânico, certo? Aqui, ó, em linguagem moderna, dizemos que esse aparelho é uma máquina térmica, isto é um dispositivo que transforma calor em trabalho mecânico, certo? A primeira máquina térmica mais famosa é a máquina de Watt, certo? O que aconteceu na máquina de Watt? Na máquina de Watt tinha aqui, ó, é uma representação dela, era uma máquina simples, onde tinha aqui a água, uma caldeira de água, onde a água era aquecida. Esse vapor da água passava por esses tubos, ele empurrava esse pistão, o pistão mexia, se virar brequim, esse balancinho aqui no caso, né? Esse balancinho fazia com que essa biela girasse essa roda, certo? Então, esse sobe, quando ele girava, e depois ele voltava e empurrava de novo o pistão. Aí comprimia o ar aqui dentro, que depois era de novo aquecido e empurrava de novo. Então ele ficava nesse
sobe e desce, fazendo com que essa máquina aqui, com essa roda aqui, girasse. Então isso aí gerava um movimento através do que? Desse vapor da água, né? Que subia por esses tubos e empurrava o pistão. Então subia, empurrava, depois voltava, era comprimido, depois empurrava de novo. Então realizando trabalho de sobe e desce aqui no caso. Isso aí gerou as primeiras máquinas térmicas, que foi lá aquelas famosas trens a vapor, né? Essa máquina aqui também serviu para fazer trabalhos que antigamente eram feitos por homens. A braçal, né, foi feito agora com essas máquinas, facilitou bastante, certo? Então houve uma coisa chamada revolução industrial através dessas máquinas na Inglaterra, em que o Watt, aliás, né, o Watt foi o primeiro a criar essa máquina, que é a máquina de Watt. Dessa máquina houve uma evolução, né? E aí vieram as turbinas a vapor. A turbina a vapor, ela usa um princípio parecido, tem uma caldeira, uma fornalha, o vapor da água atinge aqui a turbina, que faz com que ela gire, e essa velocidade dela aqui girando é acoplada a um gerador elétrico que vai gerar corrente elétrica, que é jogada para o sistema. Então aqui em Macapá a gente tem turbinas a vapor que funcionam basicamente dessa maneira, elas são através da combustão do combustível, gera esse vapor que gera esse movimento mecânico que transforma esse movimento mecânico em energia elétrica, beleza? Então, aí nessa época do apagão, né, foi muito famosa essas turbinas, que elas ajudaram a gente a não ficar totalmente no escuro, né, quando elas começaram a funcionar, ajudaram a manter um pouco de energia na cidade, no estado, aliás. Beleza? E tem o motor a explosão, que é o motor que tem num carro comum, né? Se tu for abrir um carro, tu vai ver que lá dentro tem os pistões, e esses pistões eles funcionam desse sistema cíclico, ou seja, quando entra o ar, né, com o combustível, que é a gasolina, o ar empurra aqui esse pistão que tem lá dentro, o pistão desce, depois quando ele volta ele comprime a mistura, aí existe uma coisa chamada uma centelha de explosão, quando está ligando o carro, né, essa centelha queima o combustível que empurra de novo o pistão para baixo, e aí continua tendo esse movimento. Você começa a ter esse movimento de sobe e desce, que vai fazendo com que gire o rotor do carro, né? E vai passando esse movimento transferido para o rotor, que passa para as rodas e faz com que o carro entre em movimento. Então, todo movimento do motor de carro é baseado na primeira lei da termodinâmica e na segunda lei, que diz o que a segunda lei? A segunda lei diz que é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclo, transforme em trabalho todo o calor a ela fornecido. Porque sempre uma parte do calor que ela recebe, ela usa para trabalhar, e outra parte é liberada sob forma de aquecimento. Então todo máquina mecânica ela aquece. Por quê? Porque uma parte do calor que ela recebe, ela dissipa sob forma... Uma parte da energia que ela recebe, ela dissipa sob forma de calor e faz com que esquente. Então, se tu for pegar no motor de um carro, no capô do carro, porque estava sendo ligado, tu vai ver que é bastante quente. Por quê? Porque esse movimento lá dentro, esse trabalho que os pistões fazem, dissipa uma quantidade de calor, né? Uma quantidade de energia sob forma de calor que faz com que aqueça. Uma parte é usada para fazer esse movimento e outra parte vira calor que acaba esquentando a máquina. Beleza, pessoal? Então essa daí é a segunda lei da termodinâmica também, sobre as máquinas térmicas. Valeu por enquanto, moçada. Na próxima aula a gente vai estar continuando já vendo uma outra parte do assunto, certo? Por hoje é só. Espero que tenha dado para vocês compreenderem. Qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso PV. Não esqueçam de deixar um nome e turma de vocês no vídeo aí, né? No comentário do vídeo, para mim saber que tu assistiu. Valeu por hoje, aquele abraço, tudo de bom.